O meu nome é Luísa Lima Correia. Nasci no dia 25 de março de 1940, no sítio Marruás, em Caraíbas. Era duas famílias lá, uma dos Tomás e outra dos Paulinos, que separaram o nome desse sítio, mas que ultimamente lá o sítio certo, que já é um povoado mesmo, com negócio de saúde, centro de saúde e tudo, é o Marruás Legítimo, que já teve até um vereador lá, meu primo, Osmando Paulino. Quando eu nasci, eram umas 4 casas aonde eu nasci, e nesse Marruás que se separava com o riacho lá, aí tinha essa família dos Paulinos, que já era uma família maior, que lá era só família. Tinha a família do meu pai e a família dele, do meu pai, já com outra família dos Paulinos. Aonde eu morava era meu avô, era o velho José Tomás da Silva, que era o pai do meu pai. E então meus tios já moravam casados. Francisco, João, Antônio. E então as minhas tias Maria, Josefa, Francisca, já com os filhos, que eu me criei com as minhas tias ainda pequenas e os primos. Conheci as duas vós, a paterna e a materna. Agora lá me criei com a avó paterna, que era o dodói dela, que eu era filha única, era Josefa, Maria. E a família toda se dedicou a mim, que as outras, minhas tias, era tudo com a casa cheia de filhos, a mamãe só teve eu. Aí pronto, fiquei assim, só com o xodó do pessoal. Só roça. Lá fui criada na roça, junto com minhas tias, minhas primas, meus primos. Vivemos a vida toda lá. Até os 13 anos de idade eu só vivi na roça. Era uma casinha de taipa, com 2 quartos, foguinho de lenha, a mesinha onde se comia. Só chegou luz lá, já depois de eu casado por aqui, que já de idade foi que chegou luz lá no sítio. A gente vivia assim, o dia na roça. À noite, a meninada se juntava para brincar nas noites de lua cheia. E os velhos, a mulher rezava, os homens deitavam para lá, ninguém tinha rádio, ninguém tinha nada. Era candeeiro, era candeeiro. O nome do meu pai era José Tomás Filho. E da minha mãe era Isabel Lindaura Lima. Eles se conheceram. A minha mãe, na época, morava em Caraíbas, porque o pai dela era um professor velho lá de Caraíbas, Antônio Raimundo. E a minha avó era Maria Antônia. Aí o meu pai e a minha mãe em Caraíbas. A Caraíbas era pequenininha, mas parece que já tinha, se não me engano, já tinha não sei se já tinha uma feirinha, sei que já tinha um mercadozinho lá, que só sei que lá se conheceram, em festinha assim que se reuniam lá em Caraíbas, eles se conheceram. A minha mãe já tinha 36 anos e o meu pai era muito novo, muito mais novo do que ela, uns 11 anos. Era um menino, era o pivete. Sei que se conheceram e se deram lá casamento. Aí daí casaram, ainda passaram 3 anos para poder eu nascer. Quando eu nasci, aí já estava o lugarzinho maior. Minha mãe também recebeu um contratozinho de professora lá por Caraíbas, mas ficou lecionando cá no sítio, que o sítio já estava, os 2 sítios maiores, já tinha mais sítio ao redor. Aí sei que ela reuniu tanto de criança que precisava e ficou ensinando. Aí, a essas alturas, ela ensinava, lá era
aqui, do município de Arapiraca. Craíbas lá nessa época pertencia a Arapiraca, isso era distrito lá do seu. Então, sempre ela vinha para receber o dinheirinho dela, todo mês vinha de pé, do Marruás, lá de Craíbas, para aqui, para Arapiraca, para a prefeitura, para receber o dinheirinho dela, todo mês. E assim eu me criei. A partir dos 5 anos já comecei a andar mais velha. Meu primeiro presente de 5 anos foi vir de lá do sítio, de lá de Craíbas, uma noite de lua cheia. Mas minha avó, minhas primas, minha mãe, para aqui, para Arapiraca, para no outro dia ela tirar o dinheirinho dela e eu voltar com ela. E assim fiquei. E me criei até os 12 anos, até os 13 anos eu fiquei sempre acompanhando ela. Lá eu na roça e ela mais em casa, nos afazeres dela. Também ela costurava as roupinhas do povo de lá. E assim vivi até os 13 anos. Aí quando foi com 13 anos, eu comecei a vir para cá, para casa foi minha sogra. A minha sogra era irmã da mamãe. Aí ela tinha muita confiança nela. Aí eu dei para vir para aqui para trabalhar na destilação de fumo. E meu cunhado, Neneca, que era conhecido como Neneca, era o Manuel, mas o fumeiro mais forte daqui de Arapiraca era ele. Fiquei vindo para cá, para casa da minha tia. Foi quando ela tinha esse rapazinho, que era mais velho do que eu, 13 anos. Tinha 3 filhas solteiras, quatro filhas solteiras. E a gente vivia assim como irmão. Foram os irmãos que eu conheci, foi meus primos cunhados. E com 14 anos a gente começou a namorar. Quando eu tinha 14 anos comecei a namorar com ele. O meu marido, Pedro Corrêa Sobrinho, meu primo legítimo. Que as nossas mães eram irmãs. O namoro naquela época era interessante, né? Só namorico, né? Sentávamos ainda perto um do outro. Às vezes, assim, no dia de sábado, domingo, minhas cunhadas iam comigo e ele para Pinguim, tomar sorvete. Aí pronto, e nisso fiquemos, aí nos carnaval ele ia comigo, e sempre as minhas primas do lado. Nunca saímos só, de jeito nenhum. Eu passava a época do fumo, que era sempre agosto, setembro e outubro. Esses 3 meses eu passava aqui na casa da minha tia, Maria Eugênia de Oliveira. Começou a namorar eu com 14 anos, com 15 noivemos, ele ia para lá de carroça de burro, lá para minha morada lá. Aí depois ele comprou bicicleta, ia de bicicleta, mais os amigos. Deputado Nezinho, que era nessa época eles moravam todos juntos, pertinho. Aí o Nezinho ia com ele para lá e outros colegas dele. E assim, quando foi com 16 anos, com 15, ele foi lá e levou as alianças e noivemos, mas assim, sem nada de beijo, nem de abraço, nem de nada. Era uma coisa. Para bem eu lhe dizer, o primeiro beijo que ele me deu foi depois do casamento. Aí pronto, naquela época era assim. Tinha que pedir os pais. Meus pais parece que ainda tinham mais prazer no casamento do que mesmo eu era, porque eu tinha aquela cabeça assim. Mesmo desde criança, quando eu vivi muito na roça, eu sempre dizia a minhas tias, minhas primas, tinha fé em Deus de casar para morar aqui em Arapiraca. Eu não queria namorar nenhum primo de lá, que lá era tudo primo também. Tinha namorico também, assim, por confeito, uma coisa, aquelas intimidadezinhas bestas. Aí eu sempre dizia, só casava um dia quando pudesse casar para morar aqui. E assim Deus me concedeu a graça, né? Só a 4ª série na escola da mamãe. Foi a minha única professora. E como usar palmatória e caroço de milho no chão para a gente se ajoelhar quando errasse. A matemática que ela perguntava, que a gente não acertava, qualquer coisa que ela perguntasse não acertava.
Qualquer enronhazinha que a gente tinha um com o outro, ficava de joelho no chão. Sem contar com as palmatórias que queimavam. Ah, não, ela na classe, na salinha de aula, eu era igual a todos os alunos, não tinha distinção não. Não era muito de conversar, não. Nunca fui muito assim. Hoje em dia, depois de eu mais de idade, porque eu me desenvolvi mais, mas era meio. Mas de vez em quando tinha andarenguinha, né? Com os colegas. Com os colegas. Só para ser professora. Inclusive, quando terminei a quarta série, aí para fazer a quinta série, na época eu tinha que vir para aqui, para Arapiraca, fazer o exame de admissão, para poder então ser aprovada para a quinta série e estudar aqui, que ela só podia ensinar da primeira à quarta série. Aí foi quando meu pai, com as ignorâncias dele, não deixou, não consentiu de jeito nenhum. Eu fiquei revoltada, não vou dizer que não fiquei, que fiquei. Porque o meu interesse era estudar, pelo menos para ser professora, como a minha mãe era. Mas, infelizmente, não tive esse prazer. Casei assim com 16 anos, meu marido também foi ignorantezinho, que não deixou eu estudar, teve a mesma natureza do sogro. Certamente era ciúme, não sei, não tem outra razão. Né? Que ele também só fez a quarta série e ele dizia que os filhos que tivesse só bastava fazer até a quarta série. E por ele seria. Mas por mim, eu digo, eu não estudei porque não tive oportunidade. Mas meus filhos vão estudar o que quiserem. Graças a Deus, teve essa que foi a primeira professora. Eu tive 9. Agora só criou-se mesmo, para dizer assim, viveu só 4. Um homem e 3 mulheres. Foi Vera Lúcia, Vanderli e José e Maria de Socorro. Porque o primeiro foi morto. Foi de tempo e tudo, era muito grande e tudo. Na época eu só vim conhecer médico quando fiquei grávida dessa daí que tive uns problemas. O primeiro menino, antes dela, foi assim, eu engravidei, fiquei até o dia do menino nascer, mas que eu não tive condições de ter. A parteira que foi para lá, tudo bem que era uma parteira boa, que era uma das mais velhas lá de Arapiraca, daqui de Arapiraca, mas ela não teve como. Quando veio conseguir tirar o menino, ele só estava só ansiando, pesou 4,2 kg. Aí daí porque depois de 2 anos, essa daí nasceu. Aí foi quando eu senti os problemas, fui para a doutora Dagmar, do doutor Geraldo Cajuíro. Doutora Dagmar, que faleceu agora há pouco. Aí foi a minha primeira médica. Aí fiquei. Ela nasceu normal, tudo. Aí depois, com outros 2 anos depois, aí o José nasceu. Só que esse José nasceu, mas acho que já nasceu com problema. Ninguém nunca ia a médico, era a coisa mais difícil do mundo médico. Aí já se criou-se assim, com uns problemas de nervos, muito problema na vista e tudo. Ainda fui operando a vista, mas ainda viveu até os 40 anos, 40 e poucos anos. Ainda do casamento ainda teve um filho. Esse filho foi criado mais comigo do que mesmo com eles. Essa daí casou-se, viuvou. Agora a Vanderli, ainda hoje a minha filha que mora aí ao lado. Aí ela ainda tem o marido, o esposo dela, que é o Kiko do Detran. E essa Maria de Socorro também casou-se, mas não teve sorte. Com o casamento, teve 2 filhos, mas mais aqui do que com o marido. Depois que esse filho mais novo nasceu, eles se separaram. Já está com 17, 18 anos que ela mora aqui comigo. Tive um irmão adotivo.
o Luiz. Quando eu tinha 12 anos de idade, aí eu tinha muita vontade de ter um irmão. Pedia muito a mamãe um irmão. Aí foi quando surgiu essa oportunidade de um mais pobre ainda do que nós, que tinha lá para os 7 anos. Aí tiveram lá um filho de aventura, e esse filho ficou sem ninguém querer essa criança. Assim que nasceu, no gravidez já foi rejeitado. E ele conhecia muito o papai, gostava muito do papai, aí vivia, de vez em quando vinha lá em casa. Quando o menino nasceu, foi já morrendo, ele não contou a história. E ele sabia que nós tínhamos vontade de criar. Aí vieram com o menino com 1 mês de idade, com uma vela na mão, lá para casa. Olha aqui, compadre, o seu afilhado, para você batizar e enterrar. Aí eu ajeitar o menino, chorar, chorar, chorar. Foi quem criei o menino para a mamãe. Aí o menino viveu também a vida, um bocado de tempo, mas nós, isso foi quando já, agora, há pouco tempo, uns 2 anos, ele já morreu também. E assim, aí morreu meu filho, depois morreu o marido, não, morreu meu marido, com 59 anos ele morreu, de derrame, e o filho ainda ficou. Plantava fumo. Era ali por trás da emergência. Acho que agora passou um branco. Começou plantando assim, para o Neneca, o irmão dele, que era o mais ricão da família na época. Aí depois o compadre Francelino, meu sogro, já partiu os terrenos para cada filho ficar com o seu terreno, plantando fumo. Aí era o Pedro e o compadre Vicente, irmão dele. Todos os 2 tinham cada um terreno ali no pé da serra, onde é micro-ondas. E ali eles plantavam fumo. Depois o Pedro, o meu marido, tirou carta de motorista, passou a ser motorista do irmão, do Neneca. E assim vivemos a vida toda. Agora, teve uma época que nós fomos para São Paulo. Ele passou 4 anos. Se desiludiu de trabalhar, de fumo, foi para lá trabalhar. A gente, na época, eu só tinha Vera e o José. O José tinha 4 anos na época. Era nova. 3 dias de ônibus. E umas 3 paradas. Eu me lembro muito bem da parada de Aparecida do Norte, que a gente parou lá um pedaço bom, mas a maioria era por as estradas onde tinha, assim, posto de gasolina, que tinha, aí fazia aquela paradinha. Mas era noite e dia no ônibus. Chegamos lá, o irmão dele já morava lá, todos os 2 foram, não tiveram muita afinação com o fumo, com o trabalho do fumo, foram para lá. Aí lá tinha um irmão e um primo. Aí alugaram lá uma casinha, um quarto de cozinha. A gente ficou morando lá. Lá foi onde eu engravidei, da Vanderly. Aí fiquei 7 meses tendo um acompanhamento com o médico lá em São Paulo. Mas eu, revoltada, chorava noite e dia, que eu nunca tinha ido num hospital, como era que eu ia ter aquela criança? Sem mãe, nem cunhada, nem ninguém para cuidar de mim. Ainda eu fiz o coitado sair do trabalho para vir-se embora para cá. E viemos embora para cá, com 2 anos que eu estava lá. De ônibus de novo. Nos anos 70 eu estava por aqui, ainda com uma seca brava. Lá onde eu nasci, era uma seca tão horrível, mesmo no meu tempo, de pequena. Ainda tivemos que ir de carro de boi lavar roupa numa ribeira que tinha para lá, cavar água salgada e lavar os panos de qualquer jeito, com uma seca brava. Era uma tristeza, porque quando era da chuva,
Era umas águas de barreiro, que hoje em dia é barragem, as coisas, tudo, isso é tudo mais. Mas era aqueles barreiros, aquelas águas. Aí o Dindinho, meu avô, criava gado e os gado era rodeado no barreiro. Fazia tudo ali ao redor. E daquela água a gente lavava, puxava, pegava com uma vasilha para lavar a roupa na pedra, nos arames. Arame papado, que tinha muita cerca, por causa da cerca dos gados, né, e tudo. Sabão de carrapato, sabão de sebo que a mamãe fazia. Cada mulher fazia sua taxada de sabão para lavar. Botava uma panela no fogo, um carrapato, tinha uns pés de carrapato, botavam as frutas, daquelas frutas, aí pisavam e botava no fogo com soda e fazia o sabão, aí mexia, que ficava aquilo grosso, como cocada, como doce de cocada. Aí colocavam assim num tabuleiro, quando esfriava, cortava os pedaços de sabão, aí a gente lavava a roupa com sabão. Passava ferro de brasa, do fogo de lenha. A gente pegava as brasas, botava num ferro que abria assim, enchia o ferro de brasa, esquentava e passava. Naquela época, geralmente os tecidos eram só linho. Para homem, para sair, era linho. E para a gente mulher, era os tecidos sempre de algodão, que precisava passar o ferro. Aí a mamãe enchia o ferro de brasa e a gente passava o ferro. Com cuidado não queimava, não. Mas se descuidado, hein, queimava. Era desde goma, que lá era casa de farinha, quando a gente fazia farinha, já daquela goma que assentava da mandipoeira e da mandioca, aí a gente já deixava secar, lavava, secava, botava numa vasilhinha. Aí daquela goma seca, a gente mexia no fogo como gogó, mais ralinho. Quando esfriava, aí a gente pegava um paninho e ia molhando naquela cerazinha e passando no linho. Isso eu casei e fiquei fazendo muito tempo, porque o meu marido gostava sempre de camisa de linho. Aí tinha que engomar as camisas dele sempre, e a calça dele e tudo. Hoje em dia não existe, porque essas coisinhas que inventam nem para lá pende. Só barrufar, pronto. Era maquinazinha de mão, as máquinas de costurar, né, assim, que você fala. Era maquinazinha de mão, mamãe costurava na mão, assim, como moía. Aí costurava. As roupas de homem era normal, agora da gente mulher era aqueles vestidão lá embaixo, com uns babados, para sair, as roupas de sair era assim, as roupinhas de casa era normal mesmo. Me criei sem usar nada dessas coisas, agora que meu cabelo era bem grande, bem encaixadinho, liso por aqui, bem encaixadinho. E eu lavava com sabão de carrapato, ficava o cabelo lisinho. Aí pronto, comprava vaselina, tinha umas vaselinas da gente botar no cabelo para assentar o cabelo. Batom, eu só usei mesmo quando morei em São Paulo, porque eu não aguentava o frio nos lábios, rachava tudo. Aí eu tive que comprar um batomzinho para usar. As festas eram aqui, mais aqui em Arapiraca, sempre a mamãe me trazia. Ver as marchas de carnaval e os pastorios, que depois que eu dei para andar na casa do meu cunhado. A nossa casa era ali no Alto do Cruzeiro, pertinho da Praça Santa Cruz.
E ali tinha muito pastoril. Aí sempre eu fiquei participando, vendo muito pastoril. Assim, nunca, meu forte mesmo era pastoril. Casei e onde tinha pastoril eu tinha que ter uma companhia para nós ir. Pastoril teve muito ali na Praça Santa Cruz e nas ruas, Olavo Bilac, no centro. Eram nas 3 ruas que tinha pastoril. Pastoril era o cordão encarnado e o cordão azul, a mestra do cordão encarnado, a mestra a contramestra do azul. Aí tinha os noiteiros que ficavam disputando. Um botava dinheiro no azul, outro no encarnado. Meu cunhado Neneca mesmo, Maria, o dinheiro dele, a maioria do dinheiro dele era para botar no cordão encarnado. Sempre o encarnado vencia, porque ele não deixava os outros. Era difícil o azul ganhar. Tinha a torcida do vermelho, do vermelho e do azul. Cá eu estava no do vermelho, porque o meu cunhado era quem era o enfrentante. Já teve a época de eu escutar muito Roberto Carlos. Roberto Carlos, eu já cheguei até a ver, na época que eu estava em São Paulo, já cheguei a ver o Roberto. Toda a vida tive admiração por ele. Era Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a Vanderleia. Esses eu sempre me aperfeiçoava. Bem, eu só vim ver rádio quando casei. Até casar lá, ninguém tinha rádio, porque não tinha, nem tinha energia, nem existia esse negócio de radinho de pilha, nem nada. Aí já conhecia aqui na casa do meu sogro. Na época era caro, né? Mas era aquelas coisinhas. Festa padroeira, a mamãe nunca perdeu. Sempre, toda a época do final da festa, nas últimas noites de novena da padroeira, nós estávamos aqui. Ela vinha para casa da irmã dela, da minha sogra. Aí a gente vinha para cá, eu ficava mais ela aqui 2, 3 dias. Era muito animada, muito linda. Tinha pastoril na festa. Tinha muita diversão, muitos parques ali no comércio, era cheio de parques de diversão. Usava, eu gostava muito de uns trivolim que tinha. Trivolim é aquela rodona, aí, cheia de aquelas cadeiras assim, em redor. Aí todo mundo se sentava ali e rodava, até dar o ponto lá, a gente desligava. Aí foi quando veio a época aqui da roda gigante, que eu gostava muito da roda gigante. Foi 2 brinquedos que eu gostava. Então, aquelas cadeiras também. Bem, a festa da padroeira era mais animada, porque foi uma tradição mais velha, aí já era bem mais animada. A data da festa da padroeira, sempre a última noite de festa, que era mais badalada, era no dia 1º de fevereiro, e a procissão no dia 2, que ainda hoje continua. Enquanto eu pude, eu estava lá. Gostava ultimamente vem aquelas cavalhadas, né, de Bom Conceito para cá. Achava muito bonito, mas já está com um bocado de ano que eu não vou mais. A do Alto do Cruzeiro sempre era no dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro. Era boa, juntava muita gente. A casa que eu morava era vindo da pracinha, aquela praça que hoje ainda é Rua Domingos Vital. Aí que vim para cá, para a Rua São João. Minha casa era uma casinha normal, ainda com aquelas portinhas antigas. O piso era cimentado. Conheci a esposa do compadre Valdemar, era minha cunhada, irmã do meu marido. Fez muita história.
antes de morrer. Seu Domingos Vital, perto da gente era o seu Domingos Vital, seu Santo, pai do Nezinho, com o Nezinho que já morava por ali. A família de Vital foi tudo ali, nossos vizinhos. Vindo do comércio, ou indo para o comércio, antes de chegar na praça, ali por onde morou o deputado Ricardo, que nasceu ali, que nasceu que é da idade das minhas filhas. Desde que nasceram, eu conheci esse povo antes mesmo de casar. Desde que a gente noivou, casou, o Nezinho já era solteiro, aí era como um irmão do Pedro, eles se consideravam como irmão, assim, de tão amigos que eram. Seu Santa Dona Minervina, pai e mãe do Nezinho. Era muito amigo meu, já costurei muito para esse povo. E assim foi, a nossa vida foi familiar. Altos Gomes, fica para cá, aqui já na igreja de São José, ali onde é a Rua da Alegria, Rua Nossa Senhora de Salete, por ali tudo era Altos Gomes. Aí foi mudado tudo. Tem muita terra, muita terra. Dali do Alto Cruzeiro para cá até a micro-ondas era só fumo, fumo, fumo. Uma boa parte que pertencia ao meu sogro e ao meu cunhado, Neneca, e outra parte que pertencia ao Mané Gomes lá. Aí os currais de fumo, era tudo emendado um no outro. A época da lafuma era pesada, né? Porque a gente nós que plantava fumo, tinha que ir para a roça, junto com os trabalhadores, trabalhadeiras, quebrar fumo, tirar o fumo do pé do pau, fazer aquelas esteirinhas e botar nos varal. Aí tinha uns cavaletes, que naqueles cavaletes a gente se atrepava, botava lá em cima, até em cima. Enchia aqueles cavaletes de fumo. E quando estava sequinho para destalar, aí pronto. Iam de carroça de burro, buscar, botar nas casas, botar eu mesmo. Os meninos, quando cresceram, eu destalava 100 quilos de fumo, de folha, eles juntavam. Todo dia era nos canteiros de fumo. A gente plantava feijão de corda, aí quando tinha feijão, ia para a roça apanhar o feijão, para debulhar, para cozinhar. Só no salão do meu cunhado, fora que ele já tinha um salão bem grande, quase como um armazém, assim, que ele botava logo de muitas, era de carro, caminhão, de fumo ali, então aquele pessoal dali da rua todinha, as mulheres iam para lá destalar fumo, o dia todo. Aí eu destalava lá com as minhas cunhadas, cantava. De hoje, que eu pensava tanto em me lembrar das musicazinhas que a gente cantava destalando fumo, mas infelizmente passou na memória. A carne para conservar, minha mãe, eu mesmo também, a gente salgava, lavava, botava sal e botava no sol, num cordãozinho assim, para secar, para quando enxugasse, então a gente guardar e ir assando, era a carne do sol. A gente sempre comprava bacalhau. Na feira aqui de Arapiraca, papai sempre vinha para a feira. Aí depois passou a ter feira lá em Craíbas, ele comprava lá. Mas eu, quando casei, sempre as minhas feirinhas fazia aqui na feira, ali no comércio, hoje em dia que não tem nada, só loja. Mas ali era onde era a feira de todas as bancas, tinha de tudo, de tudo, de tudo. Naquela rua ali onde é o cartório do seu Pedro Cavalcante, ali era a Rua do Peixe. Quando a gente queria comprar peixe, já ia direto para lá, tinha toda a qualidade de peixe para a gente comprar.
tudo era por ali. Era enorme. Da rua 15 até o final da rua Santa Terezinha, era uma feira só, sem contar ainda com as banquinhas que colocavam nas esquinas. Era sempre com zabumba, né? Os zabumbeiros tocando e o povo todo vestido daquelas coisinhas já, tudo bem bonita e dançando por meio da rua, fazendo ali no comércio, era o comércio todo. Botavam muito pó, era muito maisena, muito pó, muito pó. E aquelas lança-perfume, já era liberado, que era precisa ter o maior cuidado nos olhos, para não pegar aquilo quando o povo fazia. Eu mesmo, às vezes, eu andava cada esculhambação, com raiva, porque eles botavam, porque toda a vida teve pivete danado, né? Era muito bom. Ainda fui ao encontro dele, ainda cheguei a me confessar com ele, recebi ainda muita bênção dele. Multidão, muita gente, muita gente. Eu era sempre na frente. Meu filho tem muita devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Mãe Rainha, Nossa Senhora da Conceição, que foi minha padroeira lá em Caraíba. E aqui foi Nossa Senhora do Bom Conselho, aí eu tenho muita devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima. Muita. A minha vida é ler meus livrinhos católicos. Me aperfeiçoei em ler. Ler eu gosto. Agora hoje em dia está com muito tempo, não posso escrever, hoje em dia já não posso fazer mais meu nome, já tenho que estar sujando o dedo. Mas o meu 4 anos que eu fiz, morro dizendo, foi muito mais bem feito do que o 1º grau que fazem hoje em dia. Assim, para negócio de dar atenção, ler, essas coisas. Foi muito bom. Eu escrevi carta. Era muita carta assim, para minhas priminhas, Nadia, aqui em Arapiraca, para São Paulo, para minhas primas em São Paulo. Gostava muito de escrever. Era a comunicação que a gente tinha dos parentes afastados. Era escrever carta, receber carta. Aí era uma alegria quando a gente recebia, aí respostava. E era assim. As minhas primas que não tiveram, não quiseram estudar, foi a minha vida escrever carta para elas. Alcancei muitas graças de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Carmo, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A maior graça que eu alcancei foi dessa filha que foi trabalhar. Na época, depois que eu tive minha filha Vanderlina, aí veio os problemas veio uns problemas sérios, que eu tive 3 abortos em seguida. Assim, sem ter nem para quê, mas foram muito perigosos. Aí foi quando eu engravidei da minha filha, dessa que foi trabalhar. Aí nessa época eu já ia médico, aí os médicos só mandavam eu ter repouso. Uma pessoa que trabalhava na roça ainda, no tempo de fumo e tudo. Mas eu sempre tinha que ter um pouco de cuidado. Aí foi quando me encaminharam daqui para Maceió. Aí eu fui até no edifício Breda, o doutor Arthur Breda que tinha lá. Aí ele me examinou, eu já estava no 3º mês de gravidez. Tinha tido um ameaço de aborto, aí depois fui para ele. Aí foi quando ele me recomendou, me disse, olha minha filha, só um milagre, se houver milagre e a senhora tiver fé, você tiver fé, essa criança vai chegar aos 9 meses. Aí quando eu disse os degraus, o 3º, o edifício dele foi do 3º andar.
Quando eu fui descendo, aí me veio assim na memória. Eu digo, minha Nossa Senhora Perpétua Socorro. Aí eu já tinha tido 3 abortos, né? Se for da vontade de Deus, vós intercedei a vosso Filho Jesus, que eu tenha essa criança normal. Se for homem, eu boto Agostinho. E se for mulher, eu boto marido Socorro. Casei na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, essa do comércio. Na época era o padre Epitácio e o padre Jefferson. Aí no dia do meu casamento, o padre Epitácio foi para Penedo, a chamada do bispo. Aí me passou para o padre Jefferson, foi quem me casou. Fez um vestido branco, bem bonito. Na época tinha um chantu, que era brocadinho. Sei que e hoje eu tenho pena porque naquela época ninguém dava valor, não existia fotógrafo. Na época que eu casei, não existia fotógrafo assim, disponível, nem nada, não tirei nenhuma foto. Não, só mesmo o almoço na casa da minha sogra, que eu morava lá no sítio, né? Aí acharam difícil de irem para lá, aí combinaram para ir me buscar. Meus testemunhos foi meu cunhado, Nené, que é a irmã dele, a Rosa. Aí foram me buscar de carro, me trouxeram para aqui, para a casa da minha sogra. Aí aqui eu me arrumei, já vim de lá arrumada. Aí já vim direto para a igreja. Depois da igreja já fomos para lá e foi só mesmo um jantarzinho. Pronto, sim. O João Lúcio era primo do finado Nené, que era sobrinho do meu sogro. O pai dele era irmão do meu sogro. Foi prefeito aqui em Arapiraca. Nós tudo, Nené, nós tudo torcemos por ele. Naquela época a política era meio braba. Tinha a Arena e o MDB. Aí a Arena era essa que pertencia ao finado João Lúcio. A Arena já pertencia àquele povo do finado Luiz Pereira. Aí era aquelas rinhões brabas nos comícios. As torcidas eram bravas. E não ia, estava vendo briga. Era uma briga tão grande do Claudemir Lima, filho do finado Luiz Pereira. Ali era matagal. Aquele negócio ali foi matagal há muito tempo, aquela separação entre o comércio e o Alto do Cruzeiro, né? Era uma coisinha para a gente passar, atravessar por cima daquele riacho, era numa tábuas. Passou muito tempo, aquilo veio se corrigir, está com pouco tempo. A delegacia era. Sim, tinha aquela fábrica de vinagre, das olarias, lembro. Custou muito olha, depois que o Luciano Barbosa, mas a doutora Célia tomaram conta de Arapiraca renasceu. Porque só aquele voto que eles fizeram, que graças a Deus eles estão dando continuidade, foi uma maravilha. Era horrível, horrível. Tomei tanto banho de lama ali dos carros que passavam quando a gente ia para o comércio, era um horror. A Cília, conheci muito, fiz muito coisa lá no cartório dela. Conheci bastante. Para o senhor Alonso de Abreu, para a Dona Odete, eu ainda costurei um bocado de tempo. Pessoas maravilhosas. Maravilhoso, foi um casal que tiveram os filhos, que eu gostava muito, tinha muita aproximação com eles. Seu Domingo Vital foi nosso vizinho, era meio que ser família da gente, eu com as filhas dele, e a mulher dele ainda era parente do meu pai, a mulher do seu Domingo Vital.
E ele foi vereador, né? E foi uma boa pessoa. Lá de Luiz Pereira eu conheci muito, porque meu pai foi muito chegado a ele, ao Claudinho e tudo. E é muito lá que esse povo do mato tem essa mania de quando pegar uma amizade na rua, ficarem muito próximos. O papai era muito próximo deles. Era simplesinha, mas era o aconchego da cidade, né? Assim, nas noites de domingo, sempre a gente gostava de ir lá para a pracinha embaixo. Era muito bom, muito divertido. Era pequena, tinha uma fontezinha de luz. Cinema Triunfo, para conhecer um bocado. O Trianon, na época, primeiro foi o Trianon. Depois passou a ser o Cine Triunfo. Aí eu gostava sempre de ir. Filmes que o meu marido gostava, sempre eu gostava de ir com ele. Pinguim, frequentei um bocado, meio um bocado de sorvete lá, combinado era. São Sebastião. Fui muitas noitezinhas de festa lá, no dia 16 de agosto. Aquelas meninas lá que tomavam conta da igrejinha, também pertencia à minha família, era da família da minha mãe, a Lourdes, tinha umas três moças lá que a gente se dava muito bem. Lembro. Deixou muita recordação. Foi na igreja. Ainda está lá na igrejinha antiga, na igrejinha de São Sebastião, que está lá o jeitinho bem antiga mesmo. Desde eu menina que tem aquela igrejinha. Ainda andei de trem daqui, que era Piranga, não sei se eu fui para Palmeiras. Sei que eu já andei de trem, e em São Paulo foi que eu andei muito, tanto de trem como de metrô, em São Paulo. Mas aqui de trem eu andei pouco, quando era aquelas Maria Fumaça, quando começou. Ele morreu com 59, aí eu tinha 56, morreu de derrame, morreu aqui. Aí ele deu derrame. Aí levamos ele para o Daniel, foi quem levou ele para o Santa Maria. Lá na época tinha o doutor Silvio, que era sobrinho dele, filho do compadre Vicente. Aí tomou conta do tio, internou, passou 11 dias internado, mas não teve jeito. A diabetes dele subiu demais e não teve jeito de controlar mais, né? Quando ele estava meio se ultimando, eu pedi ao doutor Silvio que ele, como sobrinho, se responsabilizasse, deixasse eu trazer ele para casa para ele morrer em casa. Aí ele chegou aqui uma boca de noite, o Daniel trouxe ele, botaram aqui numa cama, e eu fiquei com ele a noite toda. Quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, eu mandei as meninas se deitar, ficarem deitadinhas lá, e eu fiquei sozinha, mas os vizinhos queriam ficar comigo. Eu digo, não, me deixem só essa noite com ele. Aí, quando foi 6 horas da manhã, ele disse, mas foi com derrame forte. Não matou na hora, mas judiou muito. Com as filhas. Na época, parece que quem tinha casado era velha. Eu já tinha casado a velha quando ele fiquei morando com a Socorro. Foi. Aqui ao lado era um salão que ele botou um negócio lá como bodega, mas o povo botaram o nome de boca mesmo, Bar do Pedro. Aqui ele botou sinuca, aí era as bebidas, mas mercearia mesmo quase não foi. Ele botou uns quilinhos de coisa para gente tapear, mas o forte mesmo era
eu assar aquelas piabinhas e botar lá nas bandejas, naqueles vidrinhos lá para eles com cerveja. Era bar do Pedro. Depois aí ele se desanimou, ficou só plantando fumo. E acabou porque não estava com condições de estar botando fumo lá para deixar lá. E ele também desinteressou-se e acabou. Ele gostava muito de beber, aí às vezes tomava umas biritinhas mais acrescentadas, ainda me carregava para a churrascaria. Lá eu só faltava morrer de velho com isso, mas a gente se divertia. Depois que ele morreu, eu assumi toda a responsabilidade, né, da família. Então, enquanto eu tive mais durinha, sempre era mais ativa em tudo. E hoje em dia vivo assim. De 3 anos, de 4 anos para cá, 3 anos para cá mesmo principalmente, a minha rotina é aqui. A minha felicidade é essa filha que mora com uma filha, me tomou conta de mim, porque essa outra que trabalha não tinha condições. Esse menino era pequeno ainda, né? E tudo. Aí não tive condições de assumir a beira do fogo. Aí fui para a casa da minha filha, mas graças a Deus, são 3 rosas que Deus me deu, essas 3 filhas, porque me amam com todo amor da vida. Tudo que elas podem fazer por mim, elas sabem. Significa tudo. Para mim é a maior maravilha do mundo eu ter essas filhas, saber que elas cuidam de mim, onde eu vejo muitas filhas desprezar a mãe. Fico doente quando eu vejo uma filha desprezar a mãe, porque as minhas, meu Deus, é cada uma mais cuidadosa do que outra. E essa então fica. Quando eu estou aqui, ela é no celular por vida perguntando à irmã como é que eu estou, como é que eu estou. Quando ela acha que eu estou mais molinha um pouquinho, vem me buscar, carrega para lá, e é assim, mas maravilhosas. 22 anos trabalhei de Costa Rica, com serviços diversos, né, esse dele. Mesmo trabalho que essa minha filha derradeira fez o concurso e passou. Eu, na época, foi um contrato que o Nezinho, o deputado Nezinho, arrumou para mim através das nossas amizades. Só tenho louvar e agradecer a Deus e rezar por ele. E graças a Deus, pronto, depois desse trabalho, porque o meu marido não foi nunca um homem assim de se dedicar muito à casa, à família, não. Aí depois que eu comecei no meu trabalho, que eu deixei máquina, deixei curral de fumo, essas coisas, aí me dediquei unicamente ao meu trabalho, com o meu trabalho, porque eu arrumei a minha casinha como eu podia, e graças a Deus está me servindo muito. O meu livro é sempre livrinho católico. Então, ultimamente, até o menino de ontem criou até uma foto, uma minha leiturinha diária do manualzinho que é o Evangelho, que a gente lê todo dia. Meu filho, foi triste. Foi logo no começo dessa doença. Logo foi eu e a minha filha que mora comigo de uma vez só. A Vanderly, que é mulher do Kiko, mora aqui vizinho também, ela e uma filha. Olha, foi logo assim chocante, porque quem demorou mais a ter foi essa daqui. Mas teve logo em seguida. Aí daí para cá, a convite foi horrível, porque eu fiquei numa situação que ainda me levaram as 2 vezes para o hospital. Uma vez mesmo, saí daqui na SAMU, rezando o texto da Divina Misericórdia, pedindo a Deus, se fosse a vontade dele, eu ia voltar para casa, mas que eu não tinha sentido, não tinha assim, ânimos para nada. Mas ainda voltei, mas fiquei dando muito trabalho. Elas lutaram muito, muito, muito comigo aqui, até que quando
Aqui não teve mais jeito de dar socorro, me dar assistência. A Vanderly com a filha casada também para cuidar do Nélio. Aí eu fui para a casa dela na Baixa Grande. Aí ela, abaixo de Deus, foi quem salvou a minha vida. E é assim, que ela quem me leva para todos os médicos que eu preciso, porque fiquei precisando de muito médico. Fiquei precisando de cardiologista, fiquei precisando de neurologista, fiquei precisando de ortopedista, fiquei precisando de muita coisa, porque eu tenho muito problema. Inclusive uma tal de uma lactose, que também acaba de me acabar, que eu não posso me alimentar direito. E então, do coração tem umas gordurinhas por aqui, que tudo isso, tudo surgiu depois dessa bendita doença. Antes eu ia médico, fazia todos os exames. A única coisa que eu tinha antes era o problema da coluna e da varizes. Mas depois dessa convite para cá, apareceu mil e uma coisa que eu tenho sofrido. Sofro, pelo amor de Deus, e louvando e agradecendo a Deus pela força que Ele me dá, de eu suportar o sofrimento sem muito. Eu sei que eu chamo a atenção delas quando eu estou muito ansiosa, que eu fico, me faz o fogo, me dá mil e uma coisa. Mas elas, essa daqui então que toma conta de mim, só Deus. Peço muita saúde para ela cuidar de mim, com muita paciência que ela tem até o fim da vida. A graça de Deus é minhas orações. Eu acho assim que a gente tem tendo força na oração, confiando tudo, e agradecendo a Deus pelo dom da vida e pela força que Ele nos dá. Porque eu era nova ainda. Quando eu tive um esquecimento, eu vivia com uma memória muito ruim. Eu não lembrava de nada. Você podia me perguntar o que me perguntasse, que eu não me lembrava de nada. Aí fui fazer uma consulta aqui no CAP. Está com um bocado de anos isso. Aí a neurologista passou uns comprimidinhos para memória, para mal de Alzheimer. Graças a Deus, é o único remédio que eu tomo para mal de Alzheimer, para a cabeça, é isso. Eu louvo e agradeço a Deus pela graça dele botar os médicos e descobrir. Por isso que quando eu entro num consultório, para mim, cada médico que eu visito, para mim é uma graça de Deus, que Deus me botou no mundo. Me trato muito, me cuido muito. Eu ainda tenho sonho na minha vida de ainda poder acabar de ajeitar essa casa com o dinheirinho que eu ganho, fiz uma economia que o cupim acabou com a madeira da casa, e eu, graças a Deus, esse ano já foi trocado, por sinal, está aí tudo esbagaçado. O sonho da minha vida ainda é ver a casa que a minha filha mora, arrumadinha. Se for da graça de Deus, da vontade de Deus, eu realizar esse sonho. E demais é só louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, por cada minuto que Ele me dá, por cada instante que Ele me dá, por cada domingo que Ele me leva ali para a missa de Nossa Senhora do Carmo, que eu fui lá para a casa da Vera, na Baixa Grande, mas todos os domingos, à tarde, ela vem comigo para aqui, para a igreja Nossa Senhora do Carmo, que tem a missa às 4h da tarde. Deus me concedendo essa graça, até o último instante da minha vida, eu estou feliz da vida. Eu soube através do deputado Ricardo. O Ricardo veio aqui me procurar, me participar, saber se eu aceitava. Eu digo, meu filho, se você veio aqui com essa boa intenção, eu recebo de coração a cada pessoa que chegar. Depois, dona Isa, a senhora fica nas suas mãos. Pode debulhar a sua vida como a senhora quiser, mas que... Aí foi atrás, para mim foi eu fiquei assim surpresa, eu digo, meu Deus, eu ainda antes de morrer, ainda ser entrevistada, ainda ser filmada e tudo.
Só tenho louvar e agradecer a Deus pelo dono da vida e pela sabedoria que Deus dá a vocês. Que Deus cubra todos de graça, que sejam muito felizes. Foi uma grande visita que eu recebi, que eu não esperava conseguir ainda uma graça dessa, mas Deus foi tão bom que me botou o Ricardo aqui. E vocês, gostei, amei. Os dias que eu viver ainda tenho esse prazer de saber que eu e minha família ainda estamos servindo no mundo. Eu tenho 9 netos e já estou completando 9 bisnetos. Meus netos, meus bisnetos mais velhos, já tem 22 anos. Ah, sempre aconselhei. Meu neto mais novo é esse, Paulo César. Me ama tanto nesse mundo, quando eu vim para cá, ele me beija, me cheira. Bom, por ele, coitado, não queria que eu saísse daqui. Mas eu não tenho condições de ficar aqui, a mãe dele trabalhar e eu fazer a comida para ele, de ajeitar a casa, não tenho condições, aí vou para lá. A comida empolgante da família é o bacalhau com coco na sexta-feira santa, que eu reúno a familhinha aqui para almoçar comigo. Essa é a preferida da família toda que eu vou deixar de herança. Com feijão. Feijão moído, com bacalhau. Pego 2 quilos de bacalhau, limpo ele bem limpinho, desfio, boto no feijão moído, boto 2 cocos ralados, o leite do coco, com todos os temperos de peixe. Aí todo mundo ama. Vem os netos, bisnetos, tudo. Eu agradeço a Deus pelas filhas que Ele me deu, que é a minha felicidade. Esse genro meu que mora aqui também vizinho, o Kiko, é uma pessoa muito maravilhosa. Meus vizinhos são maravilhosos. Uma mulherzinha que entrou aqui, ela não é nem minha parente, mas eu considero ela como uma filha, Marileusa. A gente chama ela de Neném. Mas ali, quando as minhas filhas, quando eu estou aqui, que a Socorro vai trabalhar, que a Bela não está, que está em casa, ela fica aqui distante, tanto que Marisa, que o filho dela é meu afilhado. Marisa, o que é que está precisando? Ela vai no Bela Compra para mim, ela vai no comércio para mim, ela vai para todo canto, tudo que eu preciso, que as filhas não estão perto de mim, ela está do meu lado. E já estou tudo engraçado, eu nunca tive inimizade. Aí eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por tantas graças que Ele me dá. Fui única, mas Ele me derramou graça sobre graça. Vocês saibam que estão no meu coração. Eu estou agradecendo a Deus. Um abraço para todos. Que Deus abençoe e proteja a todos.